no YouTube para que vocês possam ter acesso às aulas gravadas, certo? Então, aulas gravadas, pessoal. Vocês terão acesso a absolutamente tudo que rolar nas aulas. De nada, Gabriela. Bom, então, continuando, pessoal, nós temos a disciplina do cálculo 2, como eu falei, vocês vão trabalhar muito mais com exercícios propriamente ditos do que com aquela parte teórica chata, porque o cálculo, gente, não tem outro jeito de aprender senão por exercícios, praticando, certo? E como eu falei para vocês na aula passada, nós vamos iniciar a nossa disciplina com a parte de derivadas, tá? As funções derivadas, que eu conversei com o professor do semestre passado, ele me informou que chegou a passar derivadas para vocês, então nós vamos fazer hoje aquele remember de derivadas, tá? Vamos dar uma relembrada, vou passar para vocês todo o passo a passo de como se resolve uma derivada, e caso vocês tenham dúvida, vocês vão me interrompendo, tá? Para que a gente possa fazer o bom transcorrer da nossa aula. Não consegui pensar numa estrutura para posicionar o notebook para escrever para vocês, tá? Porque o Google Meet ele é uma ferramenta que ele só grava pelo computador, pelo celular ele não grava. Se fosse pelo celular seria fácil posicionar o celular para gravar, mas pelo celular eu não encontrei um jeito de gravar, então a princípio só no computador mesmo, tá? Então não consegui fazer um jeito de escrever para vocês. Então o que eu fiz? Aquela velha gambiarra que todo mundo conhece, tá? Escrevi no papel, tirei fotos e vou acompanhando com vocês aqui pelo mouse do computador. Vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Para que vocês possam enxergar aqui as fotos no meu computador, para que a gente consiga ir acompanhando a aula, certo? Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, alguns que já estavam antes aqui na aula, já acredito que já fizeram, eu queria que vocês acessassem a sala virtual, tá? Lá do sistema do Unimestre. Então, precisava que vocês acessassem a sala virtual e baixassem um arquivo chamado, deixa eu confirmar o nome, tab-integrais, certo? Tabela de integrais. Eu preciso que vocês baixem esse arquivo, porque ele será necessário hoje para que vocês compreendam o conceito de derivada, esse tipo de coisa, para que a gente possa fazer os exercícios. O meu objetivo já é passar exercícios para vocês hoje, tá? Hoje nós já vamos fazer exercícios, certo? Então, pessoal, preciso que vocês baixem esse arquivo lá. Vou dar uns 2, 3 minutinhos para vocês entrarem lá e baixar esse arquivo. Professor, o Pois senhor não? vai disponibilizar a primeira aula que o senhor falou sobre as avaliações e tal, lá com o link do YouTube? Sim, Pois eu sim, não estava, eu acho, nessa aula. sim, não tem problema. Fica tranquilo que eu vou disponibilizar essa aula, sim, tá? Eu vou subir essas duas aulas, a aula de hoje e a aula de semana passada ao mesmo tempo para o YouTube. Acredito que até amanhã, no máximo até quarta-feira, as aulas estarão lá, tá? Pode ficar tranquila que eu vou Agradecida. disponibilizar, sim. Beleza? Bom, pessoal, então arquivo devidamente baixado. Vou compartilhar minha tela com vocês e preciso que vocês me informem se vocês estão enxergando, certo? Compartilhar tela. Vocês estão enxergando a minha tela aqui? A tela do Sim. computador? Sim. Então, vendo aqui essa tabelinha cheia de fórmulas lindas aqui para a gente trabalhar? Muito bem, povo. Então, vamos lá. Bom,
Primeiramente, nós vamos trabalhar com derivadas, tá? Para depois que a gente trabalhar com derivadas, a gente partir para as integrais propriamente ditas. Mas primeiro a gente tem que entender o conceito de uma coisa relacionada no cálculo 1, tá? Então, o que é uma derivada? Tá? Aqui nós temos a definição de derivada. A derivada de uma função y igual a f de x no ponto x igual a x0, ela é igual ao valor da tangente trigonométrica do ângulo formado pela tangente geométrica curva representativa de f de x no ponto x igual a x0. Tá? Eu sei que se eu falar isso aqui para vocês vai ficar muito vago, vai ficar difícil de entender, então eu vou mostrar um desenho aqui para vocês. Tá? Observem aqui. Essa derivada aqui é uma que eu vou mostrar como exemplo para vocês. Eu tenho essa função, tá? Y igual a x ao quadrado mais 4x mais 8, uma função de segundo grau. E a gente sabe que uma função de segundo grau, ela não é uma reta, ela é uma parábola, ok? Então aqui nós temos uma parábola. Essa parábola aqui, ela corresponde ao gráfico desta função. A derivada desta função, que nós já vamos ver como calcula, é 2x mais 4, tá? 2x mais 4 é uma reta, ok? Então a reta da derivada seria esta reta aqui. Ou seja, é igual ao valor da tangente trigonométrica do ângulo formado pela tangente geométrica à curva representativa. Então aqui nós estamos vendo a reta da derivada, tá? Mas em torno de tantas definições a gente tem que saber calcular as derivadas das funções. Agora vocês me perguntam, para que exatamente serve uma derivada? Bom, gente, na aula que vem eu pretendo trazer alguns exemplos práticos de derivadas para vocês verem que as derivadas elas se aplicam na biologia, se aplicam na física, na química, em vários campos de atuação, as derivadas elas se aplicam, tá? As derivadas elas se aplicam em vários campos, então nós vamos ver como elas se aplicam nesses campos a partir da aula que vem que eu pretendo trazer para vocês. Ok? Então, gente, por que eu pedi para vocês baixarem essa tabelinha aqui? Por quê? Porque, observem aqui comigo, deixa eu até dar um zoom. Vamos aprender a calcular uma derivada, tá? Eu tenho algumas fórmulas que eu utilizo para calcular as derivadas. Ô, professor, sua voz Tá. está travando. Se vocês pesquisarem alguns livros, alguns sites ou coisas do gênero, eles vão dizer forma. Ah, minha voz está travando? Deve ser, né? Então, vou dar uma olhada aqui só aqui. Travando ainda? Alô, alô, testando som, testando som. Tá travando ainda, gente? Aqui parou um pouco. Ou agora voltou? Desculpa, não entendi o que vocês disseram. Agora tá funcionando. Voltou um cadinho. Tá funcionando? Bom, então tá, gente, vamos lá. Aqui eu preciso que vocês me avisem se estiver travando por áudio, tá? Porque quando eu estou apresentando a tela para vocês, eu não consigo ver a tela. Travando o vídeo, mas vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada? Vocês estão enxergando isso aqui? Sim. Sim. Show de bola. Show de bola. Então vamos seguir. Repito, se estiver travando, me avisem por áudio, tá? Porque por vídeo pelo chat eu não vou conseguir enxergar. Certo, gente? Vamos lá, então. Como eu estava falando para vocês, a derivada da função, geralmente ela é uma reta, tá? Geralmente ela é uma reta tangente trigonométrica do ângulo, que é formado pela tangente geométrica à curva representativa da função, certo? Mas como eu estava falando para vocês, esse conceito, realmente, ele não é muito fácil da gente entender o que é uma derivada, só falar para vocês conceito. A gente tem que aprender fazendo,
tá? Então, nós vamos aprender a calcular uma derivada. Aqui, como vocês podem ver, nós temos as fórmulas para calcular as derivadas, tá? Sempre que eu falar em derivada para vocês, vai ser esse símbolo aqui, tá todo mundo enxergando? Esse símbolo que é chamado de y', tá? Eu tenho y e y'. Quando eu falar y, é uma função qualquer. Y' é a derivada da função, tá? Y, função qualquer, y' a derivada da função. Ok? Tudo certo com o áudio aí, pessoal? Seguimos. Y' a derivada da função, certo? Em todos os casos aqui, onde tiver y função, y' a derivada da função. E assim sucessivamente, certo? Então, gente, como que a gente calcula uma derivada propriamente dita? Aqui eu tenho as fórmulas, certo? Aqui eu tenho as fórmulas que eu vou utilizar para calcular a derivada. E agora eu preciso de uma função para ver como calcula de fato a derivada. Isso aqui, por enquanto, você não precisa se preocupar, tá? Integrais deixe de lado. Por enquanto, estamos só nas derivadas, tá? Agora eu preciso saber como que calcula uma derivada, tá? Só deixa eu ver aqui. Vamos abrir aqui. Tá todo mundo enxergando aqui? Derivadas, exemplos? Sim. Sim. Show de bola. Beleza, gente. Derivadas, exemplos. Então, o que eu falei para vocês? Que quando tiver só y, corresponde a uma função qualquer. Y' é uma derivada, tá? Y, função qualquer, y' é uma derivada. Então, aqui eu tenho a função y igual a x elevado na 9, x na nona, tá? Vamos lá para a nossa tabelinha. Primeira coisa que vocês vão fazer quando pegar uma derivada para resolver, vocês vão olhar na tabelinha para ver qual fórmula vocês vão utilizar para calcular essa derivada, tá bom? Então, tá. Tenho aqui y igual a x elevado à nona potência. Vamos para a tabelinha. Notem que eu tenho uma fórmula aqui na tabelinha, que é um u elevado na n, certo? Esse u sempre vai ser incógnita, ou x, ou z, ou t, ou s, sei lá. Geralmente é x, né? Então aqui eu tenho u elevado na n. Então a derivada de y igual a u elevado na n, ou seja, nesse caso, x elevado à nona potência, vai ser igual, aqui é o y', a n vezes u elevado na n menos 1, vezes o u', a derivada de u, certo? Vamos ver na prática como é que isso funciona. Aqui eu tenho u na n, certo? Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui para a gente conseguir visualizar a fórmula. Então vai ser o n. Se nesse caso o meu n ele é 9, notem que aqui o n ele vem para frente do u. Ok? Aqui o n vem para frente do u. Então, esse 9 vai vir para frente. Então, u vezes n, vezes u, que é o x, elevado na n menos 1. N menos 1, que é 9 menos 1, dá 8, vezes o u', tá? O u' o que é? A derivada de 9. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, que vai servir para vocês calcularem derivadas, integrais, tudo que é tipo de conta no cálculo diferencial integral, tá? Que é uma regra. Isso que eu vou dizer para vocês é uma regra. Toda derivada de constante, tá? De constante sempre vai ser zero, tá? Zero. Toda derivada de constante sempre vai ser zero. O que é uma constante? É um número, tá? Eu tenho as constantes e as incógnitas. Notem que esse x aqui é uma incógnita, uma letra, tá? E esse 9 é uma constante, tá? Então as derivadas de constantes sempre serão zero, tá? Sempre serão zero, ok?
Ok? Ou zero, ou nada, enfim. Mas, digamos que as constantes elas não têm uma derivada, tá? Elas não existem. Então, a gente não considera, ok? Então, voltando aqui, notem, n, 9, vem para frente do x, tá? Que multiplica u elevado na n menos 1, u x elevado na n menos 1, 9 menos 8, 9 menos 1, perdão, vai dar 8, vezes u', que é a derivada de 9. Mas como eu falei que a derivada de 9 não existe, é zero, é um valor que se fosse zero, ele ia multiplicar e zerar a função, mas é um valor que não existe, tá? É zero. Então a derivada, o y' desta função é y' igual a 9x elevado a 8. Ok? N, que é o 9, vem para frente, que multiplica o u elevado a n menos 1, tá? O u é o x elevado a n menos 1, 9 menos 8, 9 menos 1, perdão, que dá 8, vezes o u', mas como a derivada de um número, de uma constante, ela não existe, então esse número ele não existe. 9x elevado a 8. Ok? Gente, agora eu pergunto, tá todo mundo entendendo? Tô falando muito rápido? Tá ok o áudio? Vocês estão conseguindo entender? Gente, me respondam aí. Não. Só assim continuar. Professor, Pois não. a conta termina ali, daí 9x na 8? Exatamente. Ah, tá. Aqui, uma boa conta. Tá? Daí a gente vai para o exemplo B. Tá bom. Muito bem. Então, tem uns comentários aqui. A Milena falando que o professor antigo já fazia assim. Então, acredito que é uma... e vocês tiveram um pouco de dificuldade? Pois é. Então, para as próximas aulas, nós vamos pensar no mecanismo para eu conseguir escrever para vocês, escrevendo, fazendo, porque infelizmente, gente, o cálculo ele é complicado mesmo da gente tentar ensinar ele à distância, assim, em aula síncrona, se não for escrevendo, né? Mas pode deixar que nós vamos pensar num jeito. Hoje uma aula mais introdutória de derivadas, mas o meu objetivo é que vocês já façam, tentem fazer alguns exercícios, mas nós vamos se ajustando, tá? Muito bem. Partindo aqui para a próxima equação. Ó, aqui a Milena está dando sugestão de fazer no Word aqui. Podemos fazer, sem problema. Tá? Muito bem. Letra B. Temos y igual a tangente de x elevado ao cubo. Vou aumentar um pouco a letra aqui, porque senão não vai dar de enxergar. Ok, gente. Está todo mundo vendo aqui? Y igual a tangente de x elevado ao cubo? Muito bem. Prosseguimos, então. Vamos calcular o y'. Tá? Vamos lá ver, tem galera entrando na aula. Então, gente, nós vamos calcular o y'. Vamos calcular a derivada dessa função. Ok? Então, vamos para a nossa tabela. Tá? E vamos ver qual dessas fórmulas aqui se encaixa para ser a derivada da função y igual a tangente de x ao cubo. Ok? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vocês estão vendo que tem uma fórmula aqui que é y igual a tangente de u? Estão vendo, né? Y igual a tangente de u. Ou seja, o y', a fórmula para eu calcular a derivada da função tangente de u é igual a u', que multiplica secante ao quadrado de u. Tá? Como que isso vai ficar? Deixa eu só deixar... Opa! Deixa eu só deixar aqui do ladinho para vocês conseguirem enxergar. Vamos ver, então, como isso vai ficar. O y', então, é igual a u', tá? Deixa eu escrever aqui em cima.
Esse x aqui, gente, é o u, tá? Esse x aqui é o u. Tangente de u, tangente de x ao cubo, tá bom? Então, u'. Qual a derivada de x ao cubo? Vamos ver aquele primeiro exemplo. Notem, x na nona, a derivada é 9x elevado na oitava, certo? O meu n ele vem para frente, que multiplica o u vezes n, u elevado na n menos 1. Então, a derivada de x ao cubo, obviamente, vai ser 3x ao quadrado, tá? Porque esse 3 ele vem para frente, que multiplica, então ele vem para frente e multiplica o x elevado na n menos 1. 3x ao quadrado. Ok? Vamos seguir na nossa fórmula, então. Temos aqui u'. U' já calculei. Secante ao quadrado faz parte da fórmula. Secante ao quadrado de u. Meu u, o que é? X ao cubo. Então, gente, aqui acabou nossa conta, tá? Satisfiz o que está aqui na fórmula. Certo, gente? Tá dando para entender? Agora no Word ficou melhor? Pessoal dizendo que não viram nada relacionado a derivadas. Então, assim, gente, podem ficar tranquilos que nós vamos bem passo a passo mesmo para vocês entenderem minhas derivadas, tá? Se a gente precisar de hoje, semana que vem, depois de semana que vem, quanto tempo for necessário, tá? Para que vocês possam entender, de fato, o conteúdo. Diana perguntando se as fórmulas vão ser disponibilizadas na sala virtual. Já estão lá, Diana. Pode ir lá e baixar, que ela já está lá disponível para download. Tá? As fórmulas vocês podem ter acesso tranquilamente. Então, vamos tentar fazer tudo bem pausado, tá? Essa aqui era a letra B. Vamos tentar fazer tudo bem pausado para que vocês possam compreender o conteúdo. Ok? Prosseguindo, então, vamos ver qual que era o próximo do exemplo? Letra C. Letra C é igual y igual a x. Bom, qual que é a derivada de y igual a x? Bom, gente, vocês concordam comigo que quando eu tenho um número sozinho aqui, quando eu não tenho nada aqui na parte de cima dele, ele é elevado a 1? Vocês concordam comigo? Isso é uma regra, gente? Isso é uma regra. Sempre que eu tenho um número sozinho, eu posso ter aqui 5, 6, 10. Qualquer número que eu tenha que não tenha nenhum númerozinho aqui na potência, eu considero que esse número é elevado a 1. Ok? Tem alguém com o microfone ligado aí, pessoal? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, podem ligar o microfone e perguntar, beleza? Então, sempre que eu tenho um número sozinho, que não tiver nada aqui no expoente, esse número ele é elevado a 1. E não é diferente com o x, que é uma incógnita, certo? Se eu tenho x sem nada aqui em cima, esse x ele é elevado a 1. E qual que é a fórmula para calcular essa derivada? Vocês concordam comigo que isso aqui é um u? U na n? Um u, deixa eu inserir uma equação aqui. Seria a primeira formulazinha, né? Exatamente. Tá? Só deixa eu incluir uma equação aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Se meu computador colaborar, beleza, né? U na n. Todo mundo concorda comigo que isso aqui é um u na n? Esse x elevado a 1 é a mesma coisa que um u na n. Tá? Ou seja, a nossa primeira fórmula, u na n. Como que eu calculo isso? O y' vai ser igual a... Vamos para a fórmula. O n
vem para frente, tá? Ou seja, esse 1 aqui, que ele não precisa aparecer, mas eu sei que ele é 1, tá? Que sempre que não tiver nada aqui no expoente, ele vai ser igual a 1, tá? Esse 1, ele vem para frente, e quando ele vem para frente, eu também não preciso que ele apareça, tá? Eu posso colocar aqui 1x, mas se não tiver nada na frente do x, eu já sei que é 1, certo? Todo mundo sabe disso, não é uma regra. Mas, de qualquer forma, eu estou reforçando para vocês, tá? Eu vou deixar esse 1 aqui. 1x, e esse x aqui, ele vai ser elevado na n menos 1, tá? N menos 1 vai ser... Vamos ver quem está entrando, quem está entrando. Esse n menos 1 vai ser 1 menos 1. Todo mundo concorda comigo? O px elevado a 1 menos 1. Um menos 1, obviamente, vai ser 0. Ok? Vamos passar essa y aqui para baixo. X elevado a 0. Agora, vocês concordam comigo que todo e qualquer número elevado a 0 ele é igual a 1? Ou seja, centralizado, não. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número, se aqui no lugar de x fosse 1 milhão. Sei lá quantos zeros deu aqui. Deu bem mais que 1 milhão. Tá? Todo número elevado a 0 ele é igual a 1. Então, isso leva a crer que esse y' vai ficar igual a 1 vezes 1. Opa. Vou colocar um asterisco aqui de vezes. 1 vezes 1 vai ser igual a 1. Tá? Então, notem. N vezes U elevado a N menos 1 vezes U'. U', o que é o meu U aqui? É o 1. Certo? Meu U é o 1. Não, meu U é o X. Perdão. A derivada de X é 1. Então, o resultado desta derivada aqui, a derivada de X, vai ser 1. Ok? Mais gente entrando, mais gente entrando. Então, pessoal, esse é o nosso exemplo C. Ok? Então, a derivada de x é igual a 1. O 0 elevado a 0 é 1? Sim. O 0 é um número. Tá? O 0 elevado a 0, ele é 1, mas é uma informação que precisa ser checada. Tá? Não tenho certeza para informar para vocês agora, mas isso dificilmente vai aparecer. Tá bom? Depois nós vamos checar essa informação. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo D. Eu vou ter o meu número exponencial elevado na... Opa! Na x elevado a 10. Então, a gente tem essa derivada aqui para calcular. Opa, esqueci do y. Se não tiver o y na frente, gente, não é função. Tá? Y igual a meu exponencial elevado a x na 10. Vamos para a nossa tabela de fórmulas.
Bom, gente, tem alguma fórmula aqui que se encaixa nessa derivada aqui? Sim. Olhem comigo essa fórmula aqui. Y igual a E na U. Ok? E na U. Como vai ficar o resultado disso aqui? Y' é igual o E na U. É E na U vezes U'. Ou seja, o resultado disso aqui vai ser E elevado a x na 10 vezes 10 que multiplica x elevado a nona. X elevado a nona. Deixa eu só apagar esse x aqui. Vamos conferir com a resposta. Muito bem. Então, E elevado na x elevado à 10ª potência, tá? Notem aqui com a fórmula. Observem aqui a fórmula do cálculo. A função é E na U. A resposta de y' é E na U vezes U'. Tá? O U, o que é? X na 10. Então, notem que às vezes eu vou ter uma derivada dentro da outra. Tá? Eu vou precisar fazer 2 cálculos de derivada para conseguir chegar na resposta. Ok? Então, E na U vezes U'. E na U vezes U'. Ok? Então, assim, gente, quando vocês pegam uma derivada para resolver, o que vocês têm que fazer? Primeiro de tudo, vocês têm que observar a função, tá? Para ver aonde que ela vai se encaixar nessa tabela de fórmulas aqui, tá? Ela se encaixando nessa tabela de fórmulas, aí vocês vão ver qual é a resolução para essa derivada, tá? Importante, gente. O resultado dessas derivadas que a gente está vendo no começo agora, sempre vai ser uma função, tá? O resultado nunca vai ser um número fixo, com exceção do 1, tá? Com exceção quando ela for 1. Mas nunca vai ser 2, nunca vai ser 3, nunca vai ser 4, tá? Sempre vai ser uma função, ok? Com exceção quando o resultado for 1. Certo? Vamos ver o que mais que a gente tem de exemplo aqui. Importante. Ó, vamos fazer esse y igual a raiz quadrada de 4x. Y igual. Vamos colocar a raiz aqui. Y igual a raiz quadrada de 4x. E agora, meu Deus do céu, como que eu vou resolver isso aqui? Bom, gente, alguns casos que apareceu alguma derivada para vocês. Vamos ver aqui umas. Vamos ver aqui umas dúvidas aqui do pessoal. Bom, ficou na nona aqui, a Diana já esclareceu que 10 menos 1 é 9, tá? N menos 1. Aqui o Alerson está perguntando se o U' sempre vai ser o primeiro da tabela. Vamos puxar a tabela aqui. Tá? O U sempre vai ser o radical. Tá? O radical o que é? Sempre vai ser o X ou o Y ou o que tiver dentro dos parênteses. Tá? Nesse caso aqui, tangente de X. Tá? A fórmula me diz o quê? Me diz tangente de U. Então, U vai ser o radical. Ok? X na nona. O que a fórmula me diz? Ela me diz U elevado a N. Tá? Então, U geralmente vai ser o radical, vai ser a letra. Tá? Não é regra, mas geralmente vai ser a letra. Certo? Então, aqui puxando a tabela,
para ver se o linha sempre vai ser o primeiro da tabela. O linha é a derivada do que estiver na letra, tá? Digamos se a letra for x na 10, for x na 9, for 3x, 4x, tá? O u vai ser a derivada do que tiver junto com a letra, com a incógnita, certo? Bom, pessoal, então, continuando. Vão ter alguns casos em que nós vamos nos deparar com derivadas em que nós vamos ter que dar uma mexida na função aqui para poder calcular, tá? Observem aqui comigo, eu tenho y igual a raiz quadrada de 4x. Tá? O que, que eu faço nesse caso? O que, que eu tenho que fazer? Se eu olhar na tabela, eu não tenho nenhum caso aqui em que eu consiga fazer a raiz quadrada de 4x. Tá? Observem aqui, não tem nenhum caso aqui de raiz quadrada de u. Tá? Então, o que, que eu vou precisar fazer aqui? Vou precisar mexer nessa função para deixar ela adequada para eu conseguir fazer o cálculo. Certo? Então, o que, que eu vou fazer? Por y, não é y' ainda, vai ser igual a 4x. Vocês concordam comigo que esse 4x está elevado a 1 e eu tenho aqui uma raiz quadrada, tá? Que esse 2 aqui também não precisa aparecer? Muito bem. Então, feito isso, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse 4x numa potência, certo? Porque ele está num radical, ele é uma radiciação. Eu vou transformar ele em uma potenciação. Ó, a Gabriela Garcia Ribeiro já matou a charada. Elevado na 1/2, tá? Então, esse 4x ele vai ser elevado na 1/2. Por que 1/2? Porque o que está dentro da radiciação do radical está elevado a 1 e eu tenho uma raiz quadrada, tá? Se isso aqui fosse uma raiz cúbica, seria elevado na 1/3. Se fosse uma raiz quarta, seria elevado na 1/4. E assim sucessivamente. Então, eu vou ficar com 4x elevado na 1/2. Ok? Agora eu vou poder resolver tranquilamente com o U na N. Tá? Com essa fórmula aqui que a gente tá vendo desde o início da aula. U na N. Tá? Como que eu vou fazer para resolver isso com U na N? Y' vai ser igual a 1/2. Tá? Esse 1/2 vai vir para frente. 1/2 vezes 4x elevado na menos 1/2, tá? Vai ser 4. Na menos 1/2. Por quê? O que que acontece? Esse 1/2 vai vir para frente, tá? E U na N, eu vou pegar o N que está aqui em cima, a potência, e vou subtrair por 1. 1/2 menos 1 vai dar menos 1/2. 0,5, né? Que vale 1/2, menos 1 vai dar menos 0,5. Então, esse aqui, a princípio, é para ser o resultado da minha potência, tá? Da minha derivada, perdão. Então, o que que eu vou fazer agora? Aqui no Word vai ficar meio difícil de fazer isso. Mas notem aqui. Ó, vou ter 1/2 que multiplica 4 vezes x elevado na menos 1/2. Vocês concordam comigo que se eu cortar esse 4 com o 2, eu vou ficar com 2x elevado na 1/2? Certo? Eu vou simplificar, tá? Vou simplificar. Vamos tentar fazer aqui. Ó, gente, faz de conta que aqui no meio tem um tracinho de uma fração, tá? Tem 1/2 que multiplica 4 sobre 1. Vocês concordam comigo que sempre que eu tenho qualquer número e não tiver nada embaixo dele no denominador, é a mesma coisa que tivesse 1 acompanhando? Concordam comigo? Então, o que que eu vou fazer? Vou multiplicar de cima com de cima e de baixo com de baixo.
vou ficar com 4 sobre 2. 4 sobre 2, logicamente, é igual a 2. Então, o resultado desse meu y' vai ser 2 x na 1 meio. Certo? Mas, para eu não ficar com esse número negativo aqui, esse 2x na 1 meio aqui, que fica meio estranho, vocês concordam comigo que eu posso fazer essa manobra aqui? Posso passar ele para baixo? Com sinal positivo? Posso. 2x na 1 meio. Vamos apagar isso aqui. O meu y' vai ficar igual a 2. Vamos colocar uma formulazinha aqui. O meu y' vai ficar igual a 2. E embaixo. O que acontece quando eu passo um número para baixo? Ele inverte o sinal da potência. Tá? Outra regra, gente. Sempre que eu pegar qualquer número e passar para o denominador da função, tá? Notem que antes eu tinha aqui 2x elevado na 1 meio. Antes eu tinha isso aqui. Menos 1 meio, perdão. Antes era isso aqui que eu tinha. Certo? Agora eu estou pegando esse x elevado na menos 1 meio e estou passando para baixo. O que vai acontecer com ele? Vai acontecer o seguinte. X na 1 meio positivo. Sempre que eu tiver um número no numerador da fração e passar ele para baixo, o expoente dele, a potência, ela vai passar a ser positiva. Certo? Ou seja, tenho 2 sobre x na 1 meio. O resultado final disso aqui sim, Sabrina, os exercícios estarão disponíveis na sala virtual, tá? Vocês vão ter acesso lá, não se preocupe. Então, pessoal, o resultado final disso aqui, eu vou pegar esse 2, eu não consigo mais mexer nele, tá? E o x na 1 meio, eu vou transformar numa raiz. Por quê? Quando eu tirei essa raiz do 4x, ele ficou 4x elevado na 1 meio. Então eu posso voltar, regredir ele para uma raiz. Vamos inserir aqui um radical. O professor. Raiz de x, pois não? Quando que ficou negativo lá o expoente, que eu não entendi. Ah, desculpa. Aqui, ó. O expoente ficou negativo pelo seguinte. Você está vendo aqui que a gente tem aqui a função ficou 4x na 1 meio. Até aqui tudo bem, né? Uhum. Esse expoente vai ficar negativo pelo seguinte. Esse 1 meio, ele vai passar para frente. Tá? Ele vai passar para frente. Por quê? Por conta da fórmula que nós temos aqui. Certo? U na N. Isso aqui é uma fórmula U na N. Tu concorda comigo? Sim. Muito bem. Então, ele vai passar para frente. E a fórmula da U na N, o que diz? É o N, tá? N, nesse caso, 1 meio, que multiplica U. U, é isso aqui. Elevado na N menos 1, tá? Que é 1 meio menos 1, tá? Da fórmula. Por isso que ele vai ficar menos 1 meio. Entendeu? Uhum, entendi. Então, gente, o resultado final dessa derivada vai ser isso aqui, tá? Sempre que a gente for chegando próximo do resultado final de uma derivada, a gente sempre tem que tentar simplificá-la ao máximo e a gente só parar de mexer com ela, vamos dizer assim, entre aspas, quando realmente não tiver mais nada para fazer com ela, tá? Que nesse caso aqui, observem bem, eu cheguei nesse resultado, tá? Mas, se eu fosse calcular, por exemplo, se eu tivesse uma aplicação prática para fazer, esse x elevado na menos 1 meio poderia complicar a minha vida para fazer o cálculo. Então, passei ele para baixo para deixar a potência positiva, tá? E, por fim, transformei essa potência numa raiz que, para eu fazer um cálculo mais complexo, uma calculadora, enfim, ficaria muito mais fácil calcular em forma de raiz,
tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, porém, de forma simplificada. Certo? Vamos ver o que mais temos aqui. Opa! Vamos para o exemplo G. Y igual ln de x elevado à quinta. ln de x elevado à quinta. Então, gente, vamos lá para a nossa tabela. Observe uma fórmula y igual a ln de u. Vocês concordam comigo que isso aqui é o ln de u? Professor, desculpa, mas como é que voltou ali para a raiz quadrada? Pode explicar novamente? Posso. Eu disse. Posso, tranquilo. Como que voltou para a raiz quadrada? Você entendeu como que x no meio ele passou a ser raiz quadrada? É isso que tu não entendeu? Isso. Muito bem. Olha aqui o processo de como a gente tirou essa raiz daqui, tá? Como que a gente fez para tirar essa raiz daqui? Você concorda comigo que esse 4x ele está elevado? Ele está elevado, ele está elevado na 1, certo? Sim. Sempre que ele não tiver um número aqui no expoente, ele estará elevado a 1. E aqui a raiz quadrada, você concorda comigo que ela sempre tem um 2 aqui, mas esse 2 não precisa necessariamente aparecer, que eu já sei que é raiz quadrada? Sim. Muito bem. Então, o que eu fiz aqui? Para eu eliminar essa raiz, eu transformei ela numa potência. Em forma de potência, ela vai ficar 4x elevado na 1 meio, tá? Na 1 meio. 1 meio o quê? 1 sobre 2, tá? 4x elevado na 1 sobre 2. Agora, como que eu fiz ele voltar a ser raiz? Esse x aqui não está na mesma situação? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse 1, mantive ele como o expoente dele, e peguei esse 2 e passei para a forma de raiz aqui nesse 2 que não precisa necessariamente aparecer, que eu já sei que ele é raiz quadrada. Então, eu fiz o mesmo processo que eu fiz aqui em cima, tá? Que eu fiz para tirar a raiz desse 4x aqui para poder calcular a derivada da função. Entendeu? Entendi, obrigado. De nada. Bom, gente, temos aqui a função y igual a ln de u, ln de x na quinta. Como vamos fazer para calcular? Observem aqui. Temos aqui y igual a ln de u, ou seja, se encaixa aqui na função que nós estamos pretendendo calcular, a derivada, tá? Y igual a ln de x. ln de x ao cubo, x na quinta, perdão. Muito bem. Y igual a ln de u. A resposta disso aqui, o que é? O y'. 1 sobre u vezes u'. Tá? Então, a resposta disso aqui vai ser o quê? Y'. Primeira coisa. Vamos inserir uma fração. 1 sobre u. Se ele está dizendo que é 1 na resposta, então é porque, de fato, é 1. Tá? 1 sobre u. O que é meu u? X na quinta. X na quinta. Isso que multiplica o u'. Que multiplica o u'. O que vai ser o u' aqui? A derivada de u. A derivada de x na quinta. Que vai ser igual a 5. Que multiplica x na quarta. Então, eu cheguei no resultado, tá? Claro que quando a gente escreve, o resultado não fica assim. O resultado final vai ficar igual a 5x na quarta sobre x na quinta.
tá? Então, este é o resultado final. Por quê? Porque esse 1 aqui, ele multiplica com esse 5x. Querem ver como? Vocês lembram que eu falei que sempre que um número não tiver nada embaixo, a gente considera que ele tem 1? Como que a gente faz uma multiplicação entre duas frações? Multiplico o de cima, o numerador com o numerador, e o denominador com o denominador. A resposta, então, vai ficar isso aqui. Correto? Deixa eu já salvar isso aqui para passar para vocês depois. Prosseguindo. Agora aqui eu tenho um exercício, aquele que a gente viu, o exemplo da reta lá no começo da aula, tá? Que nós vamos ver como calcula ele. Como calcula a derivada para essa função. Y igual. Vamos pegar uma função pronta aqui para a gente... X ao quadrado mais 4x mais 8. Muito bem, povo. Como que a gente calcula a derivada disso aqui? Vamos ver. O que acontece quando eu tenho uma função onde eu tenho um item, mais um item, mais um item? Para calcular a derivada disso aqui, eu vou calcular simplesmente uma por uma. Tá? Não tem segredo nenhum. A folhinha vai ser igual a derivada de x ao quadrado. Como faz? Tem a fórmula 1 na n. Tá? Ou seja, 2 vem para frente. Derivada de x ao quadrado vai ser igual a 2x elevado a 1. Tá? Lembrando que esse 1 aqui não precisa aparecer. Tá? Então, a derivada vai ser 2x. Aqui não tem nada, vocês estão vendo, né? A derivada vai ser 2x. E a derivada de 4x? A derivada de 4x, ela vai ser... Aqui vocês podem ver que o 4x está elevado a 1. Correto? Deixa eu copiar aqui esse 2. O 4x está elevado a 1. Ok? Esse 1, então, ele vem para frente. Tá? Esse 1 ele vem para cá. Vai multiplicar o 4x. E a derivada de x, vocês lembram que eu falei para vocês que é 1? A gente viu aqui que é 1. Tá? A gente viu que a derivada de x é 1. Vezes 1. Então, vai ficar 1 vezes 4 vezes 1. Tá? Isso aqui vai dar 4. É um caso excepcional em que a derivada ela vai ser um número. Tá? A resposta da derivada vai ser uma constante. E a derivada de 8? Quanto é? É 0. Tá? Vocês lembram que eu falei que a derivada de uma constante sempre vai ser 0. Então, isso aqui, 0. O resultado final, como nós tínhamos visto, dois x mais 4. Então, esta é a resposta, é a função derivada de y. Ok? Pessoal, quero saber de vocês se por acaso eu falei muito rápido. Eu sei que a internet ela deu umas travadas no meio da aula. Quero saber de vocês se deu para entender, como que mais ou menos. Pois é, como eu falei para vocês, o cálculo realmente ele é difícil de ensinar de forma síncrona, assim, à distância, tá?
mas nós vamos fazer o possível, tá? Para que vocês consigam entender bem o conteúdo. Então, eu vou deixar lá na lista, lá na sala virtual, estes exercícios resolvidos aqui, tá? Esses exercícios resolvidos vão estar disponíveis lá na sala virtual, esses que nós fizemos hoje, tá? E a aula que vem, vamos fazer mais, tá? Vamos fazer mais e mais, até que vocês entendam, tá? Vou colocar aqui o meu e-mail, meu WhatsApp, tá? Que eu tinha ficado de compartilhar com vocês, acabei me esquecendo. Então anotem aí. Opa. Gente, podem me mandar mensagem qualquer hora que vocês acharem, que vocês estiverem estudando, tiverem com alguma dúvida, algo assim, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que as aulas sempre vão ser o mais pausadas possível, vamos tentar falar bem devagar. Eu tenho um pouco do defeito de falar um pouco rápido, tá? Mas não se preocupem que ninguém vai ser prejudicado e nós vamos fazer exercícios, tá? Nós vamos fazer quantos exercícios forem necessários para que vocês entendam a matéria, tá? E caso vocês estiverem com dificuldade, podem me acionar, tá? Que daí a gente vai conversando. O Alerson tá perguntando se eu consigo gravar escrevendo. Essa é a minha intenção, mas é que pelo celular eu não consigo fazer ele gravar do Google Meet, entendeu? Então eu não... Professor, o nosso antigo professor de cálculo 1, ele usava uma mesa digitalizadora, daí ele compartilhava a tela e escrevia por ela. Ah, sim, mas o problema é que eu não tenho esse recurso para fazer. Mas eu posso verificar um jeito, ver se consigo emprestado com algum colega, não se preocupe. Como ficar melhor para vocês, a gente vai dar jeito, tá? Até a minha tela aqui do computador, ela é touchscreen, mas essas telas touchscreen são umas porcaria. Eu aconselho que vocês não comprem, porque, olha, é ruim, gente, é ruim, tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje seria isso, tá? Eu ia passar exercício já para vocês fazerem, tá? Mas agora já são 9 para vocês terem o link da aula, o título da aula, o link e a tabela das formas para vocês fazerem o download aqui, ó. Quer ver? Professor, pode compartilhar de novo o e-mail e o WhatsApp? Sim, só um momentinho, só vou colocar aqui o link da sala virtual. Ó, o link ele aparece aqui, ó, aqui tem as turmas de vocês e aqui eu insiro o link. Se vocês acessarem a disciplina na sala virtual, vai aparecer a seguinte tela para vocês, para que vocês tenham acesso ao link. Esperar abrir, como vocês podem ver, a minha internet não está colaborando muito também, porque esse horário está tendo bastante acesso na sala virtual, né? O pessoal está todo ocupando. Então, vocês estão vendo aqui, ó, derivadas início, aqui, link da aula, tabela integrais. Certo? Então, vamos colocar o e-mail aqui de novo. Que assim, gente, como eu falei para vocês, eu moro na cidade de Brusque, tá? Quando eu morava em Lais, eu tinha um quadro na parede, mas eu acabei não trazendo por falta de espaço, tá? Porque eu moro num prédio e o meu apartamento aqui é bem pequeno. Então, o problema é espaço mesmo, mas nós vamos dar jeito, gente. Não se preocupem que a gente vai conversando, vai se ajeitando até conseguir deixar a aula de forma que todos vocês consigam entender, tá? Que o meu objetivo aqui é ensinar vocês. Espero que hoje vocês tenham aprendido alguma coisa comigo, tá? Isso que é na parede mesmo. Ah, tá, daí a minha mulher me corta o pescoço a hora que chegar em casa e ver a parede riscada.
Eu uma vez estava dando um curso de AutoCAD e acabei riscando a tela, sabe? Tinha uma tela branca assim enorme que era a projeção do Datashow e acabei daí eu tava e tinha um quadro branco do lado. E daí o Datashow tava projetando e daí eu acabei por acidente, peguei e risquei com a caneta naquela tela, gente, olha, meu Deus do céu. E era álcool para tirar aquilo lá e não saía, e meu Deus do céu. Foi complicado, mas saiu e deu tudo certo. Não tive que pagar uma tela nova. Então, pessoal, nossa aula de hoje seria isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo hoje, tá? Vamos nos ajustando para a aula ficar cada vez melhor, cada vez mais didática. Eu vou colocar esse exercício lá na sala virtual. Se não colocar hoje, amanhã eu já coloco. Então, muito obrigado pela atenção de todos e até semana que vem. E qualquer coisa, e-mail, WhatsApp, estão disponível para vocês. Beleza, professor, obrigado. Boa noite. Milena, pode, se vocês tiverem em grupo da sala, pode me adicionar, mas eu sei que nesses grupos de sala a galera adora falar mal dos professores, então não sei se sentem a vontade para me colocar no grupo. Eu sei porque eu sou aluno ainda, né? Mas... gente, tem um grupo separado. Sim, daí tem. Não, tô ligado. Mas pode me adicionar, gente. Pode me adicionar que, caso vocês queiram me adicionar, tô disponível. Certo, gente? Boa noite, então, pessoal. Até semana que vem.